Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. São Gregório tem a sua história, começa, melhor dizendo, a sua história 100 anos antes do seu nascimento. Precisamos entender o que é que estava sendo construído, o que é que estava acontecendo na Europa antes de São Gregório nascer, para entendermos as coisas que ele faz em sua vida. No século V, a cidade de Roma foi diversas vezes invadida e saqueada. E não existe ética na guerra, nós sabemos disso. Estamos acompanhando conflitos em várias partes do nosso mundo e nós vemos que uma coisa que não existe é ética entre aqueles que estão guerreando. Sobretudo da parte daqueles que estão sendo invadidos, daqueles que são invasores, melhor dizendo. Estes vão e derrubam tudo, matam aquilo que tem à frente, porque o que interessa é a pilhagem, ou seja, tirar aquilo que é precioso e valioso de dentro da cidade para levar com eles. E assim aconteceram várias vezes, não foram uma ou duas, foram várias vezes a partir do século V. Lá com o Papa São Leão Magno, 100 anos antes do nascimento de São Gregório, nós já tivemos episódio, por exemplo, da tentativa de invasão de Átila, o Huno, que não foi bem sucedida, mas outras foram. E o povo romano, o povo da cidade de Roma sofria muito com isso. Imagine que no intervalo de 100 anos, ser invadido talvez umas 7, 8 vezes. E cada vez que isso acontece, é uma grande tragédia, porque muitas pessoas morrem, muitas pessoas perdem tudo, muitas pessoas ficam na miséria. Não há como reconstruir a cidade, porque não há tempo hábil. Enquanto você começa a construir, logo já vem de novo mais um invasor e derruba aquilo que está sendo feito. Pois bem, depois de todas essas tentativas e todas essas invasões, todo esse caos, no ano de 540 nasce o nosso Papa São Gregório Magno. Neste contexto, com a cidade de Roma em ruínas, o Império Romano em decadência, as pessoas todas vivendo já de forma muito difícil, ele nasce numa família com certas condições. Seu pai era senador e os dois, inclusive o pai e a mãe, são venerados como santos. E ele tinha duas tias também que são veneradas como santos. Então veja, uma família onde as pessoas de fato eram muito virtuosas, embora as dificuldades, né? Pai, mãe, duas tias, mais um filho que se tornou Papa. E nessas dificuldades todas, a sua família com certas condições, envolvida com política, ele cresce e entende que pode fazer algo pelas pessoas. Ele pode fazer alguma coisa para ajudar aquelas pessoas que tanto sofriam na sua cidade. E com 30 anos de idade se torna prefeito da cidade de Roma, o cargo mais importante da cidade. E ajuda por várias vezes, várias tentativas e várias iniciativas distintas a tentar reconstruir a cidade e fazer algum bem para que as pessoas pudessem deixar de sofrer. Mas depois de algum tempo exercendo o cargo de prefeito, ele percebe que o maior bem que se possa fazer não é um bem temporal. Não é reconstruir alguma coisa como, sei lá, uma fonte de água para que as pessoas bebam, mas que amanhã pode secar ou que pode ser destruída. O maior bem que se pode fazer a alguém é o bem espiritual. Ajudar as pessoas a, seja nos momentos fáceis ou nos momentos difíceis, a voltarem os olhos para Deus e assim buscarem a salvação de suas almas. Deixa a carreira política, deixa as coisas todas do século e entra na vida monástica, se torna monge, transforma um palácio do governatorato romano em um mosteiro. Ele, que era prefeito, poderíamos pensar, foi logo ser o abade. Não, foi ser um simples monge. Entregou o governo do mosteiro a um monge mais experiente e com fama de santidade e começou a viver de forma muito simples, muito modesta, muito humilde, uma intensa vida de oração, de penitência e instruir as pessoas na fé cristã, porque isso, de fato, era o maior bem que podia fazer. Em pouco tempo,
a sua fama de santidade começou a se espalhar, chegou até o Papa da época, que ordenou que ele fosse feito diácono, o diácono responsável por aquela região da cidade de Roma, e ele precisou então começar a fazer trabalhos que não estavam tão envolvidos assim com a vida monástica. E aquilo era um grande sofrimento, uma grande tortura, um grande martírio para ele. Ele queria estar dentro do claustro, queria estar trancado atrás das grades, rezando e ponto. Essa era a ajuda que ele queria dar. Mas Deus foi o tirando cada vez mais de dentro das grades, para que ele pudesse ajudar as pessoas também com vida ativa. Essa sua ordenação como diácono e depois, mais tarde, a sua eleição como Papa. São Gregório foi eleito Papa numa época diferente dessa nossa. Não é como nós vimos agora, nesse ano, a eleição do Papa Leão, que os cardeais entraram na Sistina, trancaram as portas, votaram, queimaram os votos, fumaça branca, abemos Papa. Não, até porque nessa época nem havia Sistina. Os papas eram eleitos pela aclamação. O povo de Roma se reunia na praça e todo mundo dizia: o Papa é fulano, viva! E todo mundo batia palma e assim saiu o Papa. Essa era a fumaça branca. Era assim que faziam antigamente. E por unanimidade, todos os romanos aclamaram Gregório. Gregório é nosso Papa, bateram palmas, abemos Papa, mas onde é que estava Gregório? Deu no pé. Fugiu para uma floresta, se enfiou em umas montanhas, porque não queria ser Papa. Não, eu quero rezar, eu quero ser monge, não quero ser Papa, não quero ser de vida ativa, ter que me envolver, deixar o altar, o sacrário, o crucifixo, deixar a cela por uma mesa de escritório para resolver problemas de burocracia. Ele já havia sido prefeito, sabia que era uma vida burocrata. Não queria. Foram encontrá-lo lá numa caverna, numa floresta perto de Roma, e então um seu amigo bispo, João, bispo de Ravenna, o convenceu a aceitar o cargo de Papa, fazendo ele considerar o bem espiritual que ele poderia fazer à cidade. E assim fez. Aceitou ser Papa e foi um dos maiores papas da história da Igreja. Fez muito bem ao povo de Deus. Foi um zeloso pastor e um sábio, um homem inteligente, que governou a Igreja e fez com que as pessoas, os cristãos, sobretudo os da cidade de Roma, porque o Papa é o bispo de Roma, passassem por esse período de crise, passassem por esse período de dificuldade, por todas essas coisas terríveis que aconteciam, com o coração ancorado em Deus. Ensinou às pessoas a importância de uma vida de oração. Ensinou às pessoas a importância da aceitação à cruz. Promoveu a evangelização e a conversão de vários povos bárbaros. Vários desses que invadiram Roma foram convertidos depois, mais tarde, pelas iniciativas apostólicas do Papa São Gregório Magno. E é assim como o Evangelho de hoje conclui com as palavras de Jesus: devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. São Gregório queria ficar no conforto do seu mosteiro, na sua cela, tendo ali a sua vida muito santa, mas Deus queria enviá-lo para enviar a boa nova, anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades e a outros povos. E por isso fez nosso grande pastor e um santo Papa que a Igreja hoje venera e celebra. Peçamos a São Gregório, Papa e Doutor, que no dia de hoje, celebrando esta Santa Eucaristia, do céu olhe por nós e nos ajude a passar por essas dificuldades que vivemos, pelos períodos difíceis que estamos enfrentando, com o mesmo espírito que ele enfrentou as dificuldades de seu tempo, com um coração ancorado e firme em Deus, e fazendo com que essas circunstâncias todas que nos rodeiam sejam ocasião para nos santificarmos e anunciarmos o Evangelho às pessoas que estão próximas de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.